Olá, meu nome é Gabriel e hoje eu vim para mostrar para vocês dicas de Mirfor, que valem tanto para nível inicial quanto no nível intermediário. Vou dar algumas dicas de espíritos, tesouros de espíritos, pedras do demônio e pedaços místicos. Fazerem as coisas de forma mais eficaz e focada, e não ficar totalmente dispersas e acabar fazendo um pouquinho de cada coisa e acabar não fazendo nada direito. Eu vou dar essa dica para vocês porque eu tenho mais dois Charm, que são mais avançados que esse, em que eu cometi alguns erros e eu queria passar para vocês esses erros, as correções desses erros que eu cometi e ajudar também para quem está começando a fazer uns decks mais focados e conseguir obter o objetivo mais rapidamente. E a primeira dica que eu quero dar para vocês é a respeito das pedras. Vou mostrar aqui minhas pedras de XP. Aqui, isso aqui é comum de se ver. Você faz um deck de XP com pedra de XP, pedra rara, pedra heróica. Mas qual que é a sacada aqui? A sacada é vocês pegarem esses subatributos e sempre olhar o subatributo das pedras mágicas, das pedras do demônio. Não sair colocando qualquer uma. Pega uma pedra que tenha aumento de dano em monstro, aumento de dano total. Os subatributos que você tem que dar uma olhada são os atributos de dano. O seu deck de XP tem que ser voltado para dar mais dano em monstros e não em boss, nem em PVP. O seu deck de XP tem que ser exclusivamente para dar dano em mobs comuns, em monstros comuns. Então essa é a primeira dica no caso das pedras de XP. Sempre olhar o subatributo. Agora vamos para as dicas do pedaço místico. Pedaço místico. Pedaço místico é a mesma questão das pedras de XP. Você pega suas pedras de XP, aí ó, você pega principalmente as que tem atributo de XP, e de secundário delas, você pode colocar um dano em monstro, ou se tiver XP duplo, melhor ainda. Mas no caso, que nem esse aqui, ó, esse aqui é ruim. É ruim pra mim, mas era o único que eu tinha com XP. Então não tinha o que eu fazer. Se eu dropar um outro, que nem no caso, se eu tivesse algum aqui com aumento de dano em monstro com XP, logicamente já estaria no lugar desse aqui. Então, pedaço místico e pedra eu coloquei meio rápido assim, porque é basicamente a mesma situação. Você olhar o subatributo dela, além da XP, para dano de ataque em monstro ou dano total. Porque é isso o que vai fazer a diferença para você. No caso, as dicas de espírito. Eu vou falar de modo rápido e resumido, para passar para outros casos de obtenção e mineração também que eu quero falar nesse mesmo vídeo. Aí no caso de espírito, os espíritos, o que eu falo para vocês? A primeira coisa, espírito de XP, todos os espíritos de XP, até os incomuns, se você não tiver outro heróico, porque aqui ó, heróico de XP, raro de XP, incomum de XP. O incomum de XP vale a pena até você dropar summonar um heróico. Enquanto você não tem, não vale a pena colocar um raro aleatório no lugar dele. Esse de XP vai ir com você até você summonar um outro heróico. Então o que você pode fazer nesse aqui? Cara, se eu tivesse um tesouro de XP vermelho em todos os aqui, ó, com certeza eu colocaria um nele. Não seria um tesouro perdido, a menos que você tivesse um espírito heróico, né? Mas, então essa é uma das dicas também. Esse incomum aqui, ó, não se livra dele, não troca ele por um azul. Por quê? Vou falar de uma forma mais resumida. Aqui, ó, 5%, 4%, 9% no total. Se você pegar um espírito azul, ele tem 2 slots. Se você não tem uma pedra vermelha, você vai ter só uma azul e uma verde. Azul e verde, 4 mais 2 dá 6. 5 mais 4 dá 9. Então você perdeu 3% de XP trocando um espírito raro aleatório com 2 pedras, com 2 tesouros de XP. Então, resumidamente é isso. Não troque esse espírito de XP em comum por um raro aleatório, a não ser que seja. E outra coisa também. No caso, vocês têm
100% de foco em XP, o que eu acho que valeria mais a pena. Um tesouro heróico de aumento de dano em monstro, ou um raro mesmo. Por quê? Eu acho que essa troca de um verde por um aumento de dano em monstro vale mais a pena do que colocar um verde de XP aqui, porque você já tem o vermelho e o azul. Então, se você colocasse um verde aqui, aumentaria a sua XP. Só que eu acho que valeria muito mais a pena você colocar um aumento de dano em monstro raro ou heróico. Então, se você tiver um item heróico de dano em monstro, aumento de dano em monstro, cara, coloca aqui, você vai matar muito mais rápido os monstros e aquele mesmo esquema que eu falei das pedras. Vai dar mais dano, matar mais rápido, a XP já tá alta, e você vai uma bola de neve de XP, cara. Você vai ver que aumentando seu dano em monstro e colocando os seus espíritos, pedras e pedaço místico, tudo focado em XP, o seu personagem vai upar super rápido. Certo, acabou a dica de XP, vamos para a próxima dica. Dica agora de obtenção. Então, o que você pode fazer? Aqui, a minha configuração de espírito de obtenção tá mesclada obtenção com obtenção de sorte. Na minha arqueira, aumentei só mais minha obtenção de sorte do que a obtenção comum de item. E cara, isso fez muita diferença para ela. Tanto na hora de você matar um boss, mini boss, quanto na hora que você tá farmando no mapa. Aqui ó, a minha configuração do espírito tá mesclada porque eu quero fazer codex, então eu preciso upar esses itens aqui. Então eu tô com a configuração para dropar item para codex. Quando eu uso obtenção, eu uso deck de dano, que dão dano total com dano em monstro e dano em boss. Porque você pode usar tanto em boss e em monstro comum. E nos pedaços místicos eu nem vou mostrar porque é a mesma situação. Você pega obtenção de sorte ou obtenção, e você mescla com dano total ou dano em boss, que é muito mais vantagem. Então você vai em pico, essas coisas, retelando em mapa e matando os boss. Eu pego esse deck de dano em boss, com obtenção de sorte, que eu faço com a minha arqueira, e saio matando boss pelos mapas. Aí até eu dropar uma certa quantidade de item que eu quero e depois eu vou embora. Te resumindo, é isso. Tesouro de obtenção, principalmente de obtenção de sorte, e aumento de dano em boss, que são os mobs que dão mais recompensa, né? O seu drop você vai ver que fica muito superior. Agora na dica de mineração, a dica de mineração vale também para recolha. Você só muda, em vez da picareta, a florzinha. Tem esse e esse espírito que dá aumento de tempo de mineração. Só tem esses dois, então tem pouco. Tem outros de mineração. O que eu faço então? Pego os meus espíritos em comum e coloco picareta neles. Isso daí é comum. Eu summonei um espírito heróico e tirei aquele meu espírito azul de XP ou de obtenção do meu deck. Então ele tá ali à toa, tá fazendo nada. Cara, vem aqui, troca por algum espírito desse aqui, coloca 2 picaretas nele e beleza, cara, é isso que você tem que fazer. Mineração não tem muito que você fazer. A mineração é pegar um espírito azul com 2 slots e colocar 2 tesouros de mineração nele. Eu vou mostrar outro char meu, eu vou falar mais ou menos as duas juntas, porque é basicamente a mesma situação. Eu vou usar a minha arqueira, porque a configuração dela tá um pouquinho melhor do que da elementista. Porque como vocês podem ver, eu tenho um espírito heróico que eu não uso pra nada, porque ela não comba com minha arqueira. Então, se ela vai ficar parada, é aquela situação que eu queria mostrar pra vocês. Vocês podem usar um espírito seus de vocês que está parado, para vocês colocar para minerar ou recolher. No caso aqui, ó, eu coloquei as 3 plantinhas de recolha. Então, se eu podia colocar uma vermelha aqui se eu dropasse, né? E, cara, isso já ajuda muito na recolha. Ó, 6% aqui, 6% aqui e 3% aqui. 6, 6, 12, mais 15. Já dá 15%. É basicamente o mesmo que esse espírito aqui dá. Não, eu acho que esse aqui, ó, que dá. Deixa eu ver. Recolha de energia. Não, ele dá recolha de energia. Mas, independente.
é mais ou menos o que um espírito heróico dá de tempo de recolha. Então, se você tiver um espírito aí que está parado e vocês não têm muito espírito de recolha, vocês podem simplesmente pegar esse espírito parado, colocar alguns itens de recolha ou de mineração nele, poderia ser picaretas aqui também. Aí aqui, ó, esse daqui ele recolhe energia, né? Então o que eu faço? Eu coloquei recolha de planta aqui junto, porque às vezes você está recolhendo uma planta e tem uma energia do lado. Isso acontece bastante no Bosque Fantasma. No Bosque Fantasma tem as plantinhas e a energia do lado. Então, o que eu faço? Eu pego os espíritos que tem recolha de energia, coloco recolha de planta neles, porque ele vai ficar provavelmente saindo, se eu largar lá, ele vai ficar saindo da planta, indo para energia e voltando para a planta. E mesclo para fazer as duas coisas, porque não tem nenhum tesouro que aumenta a recolha de energia. Tem Spectromite. O Spectromite acho que aumenta o tempo de recolha de energia. Então o que eu faço? Recolha de energia junto com recolha de energia. A mineração é a mesma coisa, só que eu não mesclo com energia. A mineração é só mineração mesmo, porque a única coisa que eu posso fazer é aumentar na de mineração é o aumento de Darksteel, né? Que as Spectromite tem, que é aumento de ganho de DS, que é o meu deck de mineração. Tá, ela também, né? Porque ela é os dois. Um espírito de obtenção, porque eu tô fazendo o teste para ver se a obtenção melhora os meus ganhos na hora de minerar. E um espírito que estava parado, eu coloquei 2 picaretas nele. E isso já diminuiu, já diminui 9% do tempo de recolha de mineração. Então ajuda bastante. Essas coisas de usar espíritos parados dá a oportunidade de você também usar alguns espíritos que são realmente focados para aquilo, que nem esse aqui, ó. Ele já dá 5% de mineração, com mais 6% já dá 11% de mineração. Já tá melhor que esse aqui, que dá 9, entendeu? Então eu consigo pegar os espíritos que são mais focados e conseguir fazer o tempo de recolha de planta ficar tão baixo quanto o tempo de mineração, sem usar os mesmos espíritos, entendeu? Eu consigo fazer essas divisões por causa da quantidade de espírito que eu tenho nessa conta, para fazer as coisas bem feitas. Na minha conta principal tá tudo mesclado, porque é a minha primeira conta e eu fiz um monte de erro, cometi um monte de erro na hora de colocar os espíritos nela. Então acabou que ela ficou muito mesclado, então ela não faz nada direito. O tempo de mineração dela tá alto, o tempo de recolha tá alto, recolha de energia, tá tudo alto. A única coisa que tá boa nela é XP mesmo. Então essa é uma dica que eu passo para vocês, de fazer uma coisa focada que seja muito mais útil e eficiente do que você fazer uma coisa mesclada que vai ficar ineficiente e você vai conseguir fazer tudo, só que tudo de forma ruim. E outra dica que eu dou pra vocês agora no final é na questão do Codex, cara. Se vocês virem aqui nas estatísticas, vocês conseguem separar aumento de probabilidade de obtenção, ganho de cobre, XP de caça. Cara, tenta fazer isso já no começo do jogo, o mais rápido possível, principalmente esses de XP de caça e de obtenção. Eu deixei pro final aqui a questão do Codex, porque isso aqui você vai ter que fazer independente do que você quer, porque isso melhora muito. Uma coisa não tira a outra. Se você ter XP, não vai tirar sua obtenção. Não é no caso a mesma coisa dos espíritos e das pedras. Se você coloca XP, você não tem obtenção. Se você coloca obtenção, você não vai ter mineração, tipo isso. No caso do Codex, é tudo junto. Então eu falo pra vocês, tentem o mais rápido possível focar pelo menos as coisas que são mais fáceis aqui, na questão de obtenção, XP, ganho de cobre de caça. Então é basicamente isso. Então vamos resumir de novo. Deck de XP, espírito de XP, tesouro de XP, pedra de XP, pedaço místico de XP, Spectromite de XP. Eu esqueci de falar da Spectromite. E todos eles com subatributo de aumento de dano em monstro ou aumento de dano total. É o princípio. Evitem
aumento de HP, MP, evasão, porque isso não vai dar um bom buff para vocês conseguir fazer a XP. No caso de obtenção, a mesma coisa, subclasse, subatributo, você coloca aumento de dano em monstro ou em boss, principalmente em boss, e dano total. Se você colocar dano total é melhor, mas aumento de dano em boss porque é muito mais fácil de vir aumento de dano em boss ou em monstro do que em dano total. Então, você coloca em obtenção, aumento de dano total. No caso de mineração, resumindo também, pega os espíritos que você tem sobrando para colocar picareta ou plantinha, essas coisas para ajudar vocês e não ficar dependendo só dos espíritos de mineração e de recolha, porque eles têm poucos espíritos de mineração e recolha em comum e raro. Tem acho que um de cada só. E no deck de mineração e recolha, eu recomendo também vocês fazer alguma pedra que tanto dá HP ou algum tipo de defesa, porque tem pessoas que vão tentar matar você, ou às vezes algum boss vai tentar te atacar, e se você tiver com um deck de resistência ou HP, você pode dar tempo de você perceber que você está sendo atacado e revidar ou fugir, no caso. Então, basicamente, resumindo, essas são as dicas que eu dou por hoje. Então muito obrigado por assistir até agora. Se vocês gostaram, deixe o like, compartilha e comentem se vocês querem que eu faça uma coisa mais detalhada nos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.